Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Bem-vindo a mais um vídeo e desta vez eu quero falar sobre quem é o Deus desconhecido de Atos capítulo 17. Quero trazer o contexto histórico para vocês dessa história. Fique com a gente até o final, que é bem interessante, tá bom, pessoal? Mas antes disso, já gostaria de pedir para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like, porque quando você deixa o like, o nosso vídeo sobe no algoritmo do YouTube. Vamos para o que interessa. Atos capítulo 17, vou jogar o texto aí na tela para vocês. De Atos capítulo 17, vou ler a partir do verso 16. Olha o que está escrito. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a criatura, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando não possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Paulo está dentro de Atenas, berço da filosofia grega, cidade dos filósofos, mas também berço do paganismo, cidade onde se adoravam milhares de deuses. E como é que Paulo vai introduzir mais um deus, a palavra de mais um deus dentro de uma cidade que é cheia de deuses? Então, para Paulo introduzir um assunto com os atenienses, ele achou dentro da cidade de Atenas um altar ao Deus desconhecido. E eu vou te contar a história do altar ao Deus desconhecido para que você possa entender
qual foi a estratégia de Paulo? No século 6 a.C., uma praga se instaurou dentro da famosa cidade dos filósofos, dentro da cidade dos poetas. E numa reunião do conselho na cidade, na colina de Marte, o presidente do conselho perguntou para Nícias: diga-nos, Nícias, que aviso o oráculo de Pítias lhe deu? Porque essa praga se instaurou sobre nós, caiu sobre nós, e porque inúmeros sacrifícios foram realizados a diversos deuses e nada foi solucionado. E diz a história que o impassível Nícias olhou de frente para o presidente e para todo o conselho e afirmou: a sacerdotisa declara que a nossa cidade se encontra debaixo de uma terrível maldição. Um certo Deus desconhecido, que ainda não sabemos qual é, porque dentro de Atenas foram oferecidos sacrifícios a todos os deuses a fim de aplacar a ira e a maldição sobre nós, mas nenhum Deus responde. Ou seja, a praga não cessa. E diz a história que o Nícias olhou para ele e diz: a sacerdotisa diz que um certo Deus colocou esta praga, esta maldição sobre nós por causa do pecado medonho, do crime medonho de traição do rei Meglaques contra os seguidores de Cleon. Ou seja, os seguidores de Cleon estavam sendo implacavelmente perseguidos por Meglaques e eles disseram: queremos nos entregar, mas não queremos morrer. Então Meglaques disse: se vocês se entregarem, eu prometo anistia. O que é anistia? Absolvição dos atos praticados. E aí Meglaques disse isso, e aqueles homens se entregaram. E Meglaques violou prontamente a sua própria palavra e matou todos aqueles homens. Diante disso, eles acreditavam que a cidade de Atenas estava sob uma maldição por causa da falta de palavra deste rei Meglaques. Mas qual é o Deus que ainda falta ser apaziguado por causa desse crime, uma vez que Atenas era uma cidade cheia de deuses e diversos sacrifícios haviam sido oferecidos e nada solucionava? Responde Nícias: não é bem assim. A sacerdotisa inferiu que ainda resta um Deus a ser apaziguado. Tá bom, quem poderia ser esse Deus? Perguntaram os anciãos, olhando para o incrédulo Nícias, olhando incrédulos para Nícias. Quem poderia ser esse Deus? E Nícias disse: o próprio oráculo não sabe o nome desse Deus. Nós chamamos ele de Deus desconhecido. E Nícias asseverou que precisavam levar um navio para a cidade de Knossos, na ilha de Creta, para buscar de lá um homem chamado Epimênides e trazê-los para Atenas, porque ele sabia o que deveria ser feito. A sacerdotisa assegurou que esse homem chamado Epimênides sabia como apaziguar a ira desse Deus e a maldição desse Deus ofendido. E um dos anciãos pergunta: mas não existe sábio suficiente dentro da cidade de Atenas para a gente ter que ir para a ilha de Creta buscar um homem? E Nícias olha para ele e diz: se existir, meu amigo, então traga, já que ninguém consegue solucionar a situação. E não havendo resposta, o que fizeram? Foram até a ilha de Creta buscar Epimênides. E diz a história que Epimênides, quando recebe o convite para ir à cidade de Atenas, ele atendeu prontamente ao convite. E a história conta que quando ele entra na cidade de Atenas, ele observa que a praga estava visivelmente instaurada dentro da cidade, pois muitas pessoas estavam doentes, outras morrendo e outras quase que mortas. E o Epimênides disse: aqui nesse lugar é mais fácil encontrar deuses do que homens, Ou seja, tamanho era o número de altares que existia. E aí Nícias ironicamente vai responder: com a mesma facilidade que se tira uma pedra de uma pedreira, outro Deus é trazido para a cidade de Atenas. E apesar disso, ainda precisamos apaziguar a ira de mais um Deus. Epimênides disse: talvez esse seja o grande problema da cidade de Atenas. E quando eles chegaram ao pórtico com piso de mármore junto à câmara do conselho da colina de Marte, os anciãos esperavam ansiosamente por Epimênides, ou seja, ansiosamente pela solução que o tal Epimênides traria à cidade de Atenas. E Epimênides olha para o conselho, cansado da viagem, e disse: amanhã, ao nascer do sol,
traga-me um rebanho de ovelhas famintas. Eu quero um rebanho de ovelhas que não vão se alimentar durante daqui para frente, não deem comida para elas. Eu quero elas completamente famintas. Quero um grupo de pedreiros, quero também que tragam pedras e argamassa até a ladeira coberta de relva, ao pé da rocha sagrada. E diz a história que Epimênides foi descansar. Ao nascer do sol, quando ele levanta pela manhã, já estava tudo que ele havia pedido pronto. O grupo de ovelhas famintas dormiram amarradas, estavam com muita fome, trouxeram para ele um grupo de pedreiros e certamente, também as pedras e a argamassa que ele havia pedido. No dia seguinte estava tudo pronto e Epimênides disse: vocês oferecem sacrifício a todos os deuses e nada resolveu. Diante disso, existe um Deus que ainda não foi apaziguado e nós não conhecemos. O que vocês vão fazer? Epimênides manda pegar aquelas ovelhas. Vale lembrar que ele pediu para trazer ovelhas pretas e ovelhas brancas, de cores diferenciadas. E aí, ele diz que esse Deus que ainda não foi apaziguado, é o Deus desconhecido, ele é poderoso para resolver a situação da cidade. Mas por que as ovelhas deveriam ser famintas e de cores diferentes? Epimênides disse: prepara para soltar as ovelhas na ladeira sagrada. Uma vez solta, deixem elas pastarem à vontade. E depois que elas pastarem, ele disse: mande pessoas irem atrás observando cada uma delas. Feito isso, ele elevou os olhos aos céus e começou a orar. Mas antes da oração ele disse: as ovelhas que descerem e começarem a comer, deixa elas comerem. As que se deitarem sobre a relva, essa eu quero que vocês marquem um lugar e marquem as ovelhas que se deitarem sobre a relva. Os anciãos disseram: esse cara é louco, um bando de ovelhas famintas, dormiram sem comer nada, tão faminta, ninguém vai deitar, todas elas vão pastar. O que esse cara tem na cabeça, Mas ele disse: as ovelhas que se deitarem na relva e ao invés de pastarem, descansarem, separem essas ovelhas e marquem os respectivos lugares de onde elas se deitarem. E diz a história que o primeiro se deitou um carneiro e depois começaram a se deitar outras ovelhas. Diante disso, Epimênides começou a orar ao Deus dos céus, ao Deus desconhecido, e dizer: ó Senhor Deus, cessa essa praga sobre nós. E orando com as mãos para os céus, clamando, diversas ovelhas se deitaram. Eles pegaram as que estavam pastando, separaram das ovelhas que se deitaram, marcaram os lugares. E qual era a ordem? Marquem os lugares, e onde as ovelhas deitaram, vão erigir altares. E aí os pedreiros construíram os altares com bastante rapidez. E os pedreiros olharam para Epimênides e perguntaram: o que faremos agora? Qual é o nome que nós vamos colocar nesse altar? E declarou Epimênides com sorriso: Agnostos Tel, ou seja, desconhecido Deus. Ou seja, o altar era ao Deus desconhecido. Como eles não sabiam qual era o nome do Deus que deveria ser apaziguado, começaram a mandar botar nos altares o nome altar ao Deus reconhecido. E a seguir sacrificaram as ovelhas que haviam sido deitado. E Epimênides entendia que esse Deus desconhecido, as ovelhas que deitaram, era ela que esse Deus desconhecido queria para o sacrifício. Diante disso, sacrificaram as ovelhas. E na madrugada do dia seguinte, o aperto mortal da praga havia afrouxado. E no decorrer da semana, a praga cessou e as pessoas estavam curadas. Diante disso, mais um altar foi erguido dentro da cidade de Atenas, mas desta vez não recebia o nome de Apolo e de nenhuma das divindades que existiam dentro da cidade de Atenas. O nome desse altar era Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. Diante disso, agora, quase 6 séculos depois, o célebre apóstolo Paulo entra dentro da cidade de Atenas e vai pregar o evangelho. Mas como pregar em uma cidade eivada de paganismo? Como pregar em uma cidade onde são mais comuns deuses do que homens? Vai se falar de mais um Deus para uma série de deuses?
O que é que Paulo fez? Descobriu um dos altares, porque haviam sido construídos vários altares ao Deus desconhecido. E durante muito tempo esse Deus desconhecido foi cultuado dentro da cidade de Atenas. Mas com o passar dos tempos, os altares foram se quebrando e Paulo ainda achou um altar. E para Paulo introduzir um assunto no berço do paganismo, no berço da filosofia grega, o que o apóstolo Paulo faz? Eu preciso falar de Jesus para esses caras. Como que eu falo de Jesus para esses caras se eles já têm uma série de deuses? Vai ser só mais um deus dentro do panteão deles. Mas Paulo sabiamente observou a cidade, prestou atenção na estrutura da cidade e achou um altar que não tinha nome de Deus. E foi aí a porta, foi aí o viés que Paulo entrou para evangelizar a cidade de Atenas. Como lemos no texto, Paulo não teve tanto sucesso dentro da cidade dos filósofos, porque eles já tinham muita filosofia na cabeça, os epicureus, os estoicos, já tinham muita filosofia na cabeça, e Paulo não teve um sucesso absoluto. Mas como a palavra de Deus ela não volta vazia, a Bíblia nos revela que certas pessoas se converteram. Dentre eles, um homem chamado Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Ou seja, não foi uma conversão em massa dentro da cidade de Atenas, mas a sabedoria de Paulo, ao ver um altar chamado ao Deus desconhecido, ele diz: já que não tem nome nesse Deus aqui, eu vou entrar, vou aproveitar esse altar, e esse altar será a porta para o evangelho. Se não tem Deus, a gente pode botar qualquer nome de Deus, e aí vai ser a porta por onde eu vou entrar para pregar o evangelho. É uma estratégia da missão transcultural. Quando o missionário chega em um determinado lugar, ele precisa observar a cultura para não ser invasivo, para não violar a cultura da cidade. Ele precisa criar uma estratégia que a gente chama de ponto de contato cultural para pregar o evangelho. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que eu trago esse contexto histórico do altar ao Deus desconhecido. De repente você deve estar pensando: de onde você tirou essa história? De onde vem essa história? Vou te dar a fonte. Uma obra chamada Fator Melquisedeque, tá? De um autor chamado Don Richardson. Eu indico ele aí, é só você entrar lá na playlist de indicação de livros e observar lá os nossos vídeos de indicação de livros e você vai achar essa indicação. Don Richardson, a obra é O Fator Melquisedeque. Nessa obra ele trabalha a ideia da manifestação e revelação de Deus em diferentes povos, em diferentes culturas e em diferentes eras. Ou seja, da mesma forma que Deus se revelou no Antigo Testamento através de Melquisedeque para Abraão, Deus se revela nas múltiplas culturas da história da humanidade. Sempre há um flash de revelação de Deus em diferentes culturas, em diferentes eras, e é um livraço, e eu te indico ele aqui, Fator Melquisedeque. Entra lá na playlist de livros e assistam lá, tá bom, pessoal? A ideia central desse vídeo hoje é trazer esse contexto histórico do Deus desconhecido para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, é de graça, 0800, deixa aí o seu like. Você que não é inscrito, aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente fizer uma nova postagem aqui. Deus abençoe você, sua casa e sua família, e considere se tornar membro do nosso canal. E até o próximo vídeo. Vou deixar aqui embaixo o link para você se tornar membro desse canal. Tá escrito seja membro. Você entra aí e escolhe qual é o plano que você quer. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.